aproveitar também para a gente fazer um clamor especial. Esse é o momento onde você começa a semear o seu milagre. É o momento onde você começa a semear coisas em oração, em intercessão. E a oração coletiva, ela tem um diferencial, né? A gente precisa ter esse costume também de orar como igreja. Então, nesse momento, feche os seus olhos em primeiro lugar. Eu gostaria que você começasse a fazer a sua oração a Deus, fazer a sua petição a Deus. Faça um agradecimento inicial e coloque diante do altar de Deus uma petição, talvez uma causa que você julgue impossível. Porque o Senhor está aqui nesse lugar e Ele tem poder para fazer milagres. Ele tem poder para libertar vidas. Ele tem poder para transformar histórias. Eu creio profundamente nisso. Senhor, nós te agradecemos por cada dízimo e cada oferta lançada no teu altar. Nós te honramos, Deus, e te pedimos para que cada semente que foi lançada seja multiplicada pela tua generosidade, pela tua graça para conosco. Continua derramando visão e provisão sobre nós. Continua derramando diligência, Pai, e tudo aquilo que o Senhor nos confiar, seja 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos tomar a decisão certa de investimento e principalmente gastar a vida aos seus pés, Senhor. Pai, eu quero orar te pedindo por cada clamor que está sendo colocado no seu altar nesse momento. Cada pessoa que está aqui nessa igreja presencialmente, cada pessoa que está nessa transmissão online e está colocando um pedido diante de ti nesta noite. Senhor, nós te clamamos pela tua intervenção. Nós te clamamos para que o Senhor coloque a mão onde há enfermidade trazendo cura. Coloque a mão onde há morte trazendo vida. Coloque a mão, Pai, onde aquilo que está travado como um nó cego, o Senhor tem poder para desatar, o Senhor tem poder para quebrar correntes, o Senhor tem poder para mudar qualquer história. E nós colocamos esses pedidos aos teus pés, crendo que o Senhor tudo pode fazer. O impossível é a sua especialidade. E nós estamos clamando não a um político de direita, de esquerda, de centro, de cima ou de baixo. Estamos clamando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Estamos colocando a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Estamos colocando, meu Deus, a nossa esperança nas tuas mãos. Estamos colocando a nossa expectativa em quem tu és. Como nós cantamos aqui, o que Cristo oferece, Ele é. Nós te pedimos, Pai, Cristo em nossas vidas, cura em nossas vidas, salvação em nossas vidas, direção em nossas vidas, propósito em nossas vidas, destino em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te clamamos, Senhor, para que todo embaraço que o inimigo tem feito em alguma vida aqui seja quebrado agora em nome de Jesus. Nós te clamamos, Deus, pelas famílias aqui representadas, pessoas que fazem parte da nossa família, pessoas que têm o nosso sangue, mas não estão aqui, nem estão assistindo esse culto. Não importa, elas serão alcançadas pela tua mão, porque nós estamos clamando a ti nesse momento. Nós te clamamos por salvação em nossa casa, nós te clamamos por paz em nossa casa, nós te clamamos por resolução em nossa casa, e nós te clamamos para que grandes milagres possam ocorrer, de modo ao teu nome ficar evidente, de modo a tua mão ficar evidente, de modo, Deus, ao teu amor ficar evidente, aqueles que hoje ainda não tiveram um encontro contigo. Meu Deus, alcança não só as nossas casas, mas alcança o nosso trabalho, alcança onde nós estamos, tem misericórdia de nós, e vai nesse momento, nessa noite, Deus, nos quartos escuros da nossa alma, aonde há sombras, aonde há trevas, aonde há mofo, vem limpando, transformando, restaurando, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. E quem crê diz, glória a Deus. Cadê o irmão Elias no teclado, em nome de Jesus? Chega aqui, meu irmão. Amém, gente? Pode se assentar. Pega a sua Bíblia e abre comigo em Marcos capítulo 5. Marcos 5. E eu estou achando vocês quietos demais. A equipe do louvor, se puder no final cantar aquela música Ele É, viu? Já avisa o pessoal aí, viu, Jana? No grupo. Vamos cantar aquela música no final, linda demais. Rapaz, é covardia tocar aquela música antes do aviso. O cara começa a ficar emocionado, pensar na música, daqui a pouco tem que dar aviso que vai ter... Meu Deus do céu. Peleja. Queridos, essa palavra de Marcos 5 é uma palavra que encontra escopo também em outros evangelhos, mas nós vamos ficar com a literatura de Marcos 5 porque ela é mais detalhada, penso eu, para essa história. Entretanto, essa é uma história extensa. Se você observar, ela vai desde o versículo 1 até o versículo 20. E por ela ser muito extensa,
não dá para a gente ler ela toda aqui agora, tá bom? Então vou ler o iniciozinho dela e eu vou tocar em algumas coisas aqui, a gente vai ver até onde Deus vai nos levar. Amém? Amém ou não amém? Rapaz, o pessoal, misericórdia, velho. Fala para quem está do seu lado, você chegou? Você chegou mesmo, meu irmão? Dá um glória a Deus bem alto aí para eu ver aí. Oh, agora sim, agora é Lírio. Poxa, parecia que estava em outros lugares. Ai, Jesus. Marcos capítulo 5, verso 1. Vamos ler o iniciozinho dessa história que diz assim, ó. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos. Como é que está aqui na versão aqui? Gerazenos. Em algumas versões, talvez na sua Bíblia, se você ler, vai estar escrito Gadareno. Não tem problema, tá, gente? Algumas versões Gadareno, outras Gerazeno. Essas duas cidades eram cidades que faziam parte da região chamada Decápolis, uma região de 10 cidades. E seria basicamente, para você achar que não era algo só daquela época, seria basicamente assim, olha, aconteceu algo no aeroporto. Aí alguém pergunta assim, aonde? Em Lauro de Freitas ou em Salvador? Tem gente que diz que o aeroporto fica em Lauro de Freitas, tem gente que diz que fica em Salvador. Tem briga judicial no direito tributário até hoje por causa disso. Então, eram 10 cidades coladas. Então, não é erro, não é contradição, é apenas que uns vão dizer que era Gerasa, outros dizem que é Gadara, mas basicamente é o mesmo lugar, amém? Então, se você vê na sua Bíblia Gadareno, não tem problema. A província dos Gerazenos, versículo 2. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando ele viu Jesus de longe, correu e adorou-o, clamando em voz alta, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Até aqui, irmãos. Antes de nós entrarmos na palavra, por gentileza, você que está aqui no presencial, pega o teu celular, abre no YouTube a transmissão desse culto, por gentileza, e deixa um like na transmissão. Faz isso, porque é importante para que mais pessoas sejam alcançadas por todos os cultos online. Você que está assistindo em casa no online, deixa um like também. Você que está aqui, faz isso rapidinho e a gente já entra na palavra, tá bom? Jesus, quando ele pega o barco e vai com os discípulos para essa região chamada Decápolis, é interessante porque quando Jesus faz isso, acontece uma grande tempestade. Um milagre onde Jesus acalma a tempestade está situado justamente antes desse momento onde Jesus chega a Gadara, onde Jesus chega a essa região das 10 cidades. Alguns teólogos dizem, e eu tenho uma certa afeição por essa linha, mas essa é apenas uma interpretação, isso não está na Bíblia, tá? Isso é uma interpretação. Alguns teólogos vão entender, e glória, a graça desceu. Alguns teólogos vão entender que essa tempestade já era uma movimentação espiritual. Olha a tempestade chegando, tá vendo? É batalha espiritual hoje, irmão. O negócio vai pregar em Marcos 5, olha a luta aqui. Aí Jesus passa por aquela tempestade, e alguns teólogos vão dizer que aquela tempestade já era uma oposição espiritual para o barco de Jesus não chegar naquela região. Tem gente que vai dizer que era só coincidência. Não, porque é uma coincidência, tinha tempestade direto, tudo bem. Mas, de fato, muitas situações que nós julgamos coincidência ou obra do acaso, partem de influência espiritual que visam impedir a gente seguir a vontade de Deus, a gente seguir o propósito de Deus. Essa região aqui de Gadara e a região de Decápolis era uma região, digamos assim, fora de Israel. Era uma região de povos gentios. E embora eu sempre repita isso ao pregar, eu preciso explicar novamente, porque sempre tem pessoas novas que não sabem o que significa essa palavra gentil. Essa palavra, esse termo gentil aqui, não tem a ver com gentileza. O gentileza que a gente fala no português é o gentil com a letra L no final. Esse gentil aqui é o gentil com a letra O. E basicamente, o gentil é o não judeu. Eu até brinco com alguém quando eu digo assim: olha, você sabia que você foi encontrado na Bíblia? A pessoa, é mesmo? Onde é que tem meu nome na Bíblia lá? E aí eu falo aqui, você é um gentil. Se você é um brasileiro, uma brasileira, que não é filha de mãe judia, não é filho de mãe judia, se você não é um israelense nato, você é um gentil.
Gentios são todos os povos não judeus, até porque lá nessa região se criava porcos e essa é uma das razões para tal. Então o que eu quero te dizer é que Jesus, ele sai de Israel, ele passa por um mar, ele atravessa uma perigosíssima tempestade, ele tem que realizar um milagre para passar pela tempestade, para poder chegar em Gadara. Se você for ler a história inteira, você vai ver que Jesus vai ter uma interação com esse homem que estava possesso de demônios, e depois Jesus é expulso da cidade. Jesus chega lá, bate e volta só para expulsar o demônio desse homem, que nem judeu era. Isso me mostra que não há impossível para Deus, e não há ninguém que esteja longe demais para que a mão de Deus não possa alcançar. Aquele homem não era judeu, aquele homem não estava em Israel, aquele homem não tinha a cultura de Israel, aquele homem não servia a Deus, aquele homem estava geograficamente distante de Jesus, e Jesus atravessa as barreiras da tempestade. Detalhe, quando se fala da força do mar, quando se fala da tempestade na Bíblia, normalmente está ligado a dificuldades mesmo, a adversidades, mas Jesus passa por essa adversidade só para alcançar esse homem. Eu sempre faço questão de te citar. Você pode ter uma carteira de membros de igreja, você pode ser um número na estatística do IBGE, mas Deus te conhece no detalhe. Algumas pessoas chegam para mim aqui na igreja e falam assim: irmão Tiago, você lembra de mim? Eu vou falar: me perdoe, eu não lembro. Eu posso ter visto o seu rosto de relance enquanto eu estava cantando ou pregando, ou até por esquecimento mesmo. Eu estou ficando velho, vocês estão percebendo? Às vezes eu conheço a pessoa e esqueci do nome, esqueci quem a pessoa é, mas Deus não se esquece de nenhum detalhe seu. A Bíblia fala que Deus conhece até quantos cabelos você tem na sua cabeça. Eu costumo sempre dizer que para ajudar a Deus, eu facilitei para Ele, comigo é menos. Mas quando a Bíblia diz que Deus conhece todos os cabelos da sua cabeça, não é apenas que Deus tem o número dos fios de cabelo. O sentido dessa palavra poético é: Deus conhece cada centímetro da sua vida. Mesmo que você não conheça Deus, Deus te conhece. Mesmo que você não acredite em Deus, Deus acredita nos planos que Ele tem para você. Assim como foi com aquele homem gerazeno ou gadareno, como você quiser, por mais distante que a sua vida esteja de Deus, o amor de Deus é mais forte do que a distância que te separa dele. É por isso que Jesus, ele esvazia-se da sua divindade, ele vem em forma de homem, ele assume forma humana, e ele morre numa cruz para me livrar e livrar você das mãos do inferno. Mas não é só de um futuro pós-morte, é para transformar a sua vida exatamente agora. Jesus chega até Gadara, e quando Jesus chega a Gadara, a Bíblia fala algo interessante. Eu quero repetir aqui os versículos 2 e 3. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com corrente. Salvo se você for um coveiro ou um segurança de algum cemitério, a não ser que você seja um coveiro ou um segurança de um cemitério, existem 3 razões para você ir para um sepulcro. Primeira razão, você morre. Então você realmente vai e não volta. Mas a segunda e a terceira razão é provavelmente a que você está encaixada. Se você está me ouvindo, você não morreu. Você vai para um sepulcro ou para lamentar a morte de alguém num funeral, ou você vai numa data específica. Às vezes era o aniversário daquela pessoa, ou a data em que aquela pessoa faleceu, e você vai lá entregar uma flor, você vai lá refletir um pouco na memória, na saudade que você tem daquela pessoa. Amém? Todo mundo está aqui? Agora, sepulcro não é um lugar onde você permanece, a não ser que você tenha morrido. Mas a ideia do sepulcro é você ir e voltar rapidamente, você não tem que fazer morada lá. Mas a Bíblia fala que esse homem estava num sepulcro, e sepulcro fala de lugares de morte. Isso parece algo aleatório e solto no texto bíblico, mas ministra profundamente na minha e na sua vida. Porque existem coisas na nossa vida que já morreram, e a gente já deveria ter seguido em frente, mas a gente continua naquele sepulcro. Existem relacionamentos da nossa vida que já morreram, mas a gente continua no sepulcro daquele relacionamento. Existem palavras na nossa vida que já não ecoam mais em termos de som. Aquelas palavras nos mataram, e a gente continua no sepulcro daquelas palavras. Sepulcros emocionais. Às vezes você olha esse homem aqui que vivia em sepulcros e fala: Deus me livre, Tiago. Mas você pode não viver num sepulcro como o Jardim da Saudade, porém você vive em sepulcros espirituais, e Deus quer te tirar daí.
Porque Deus não te fez para você viver em lugares de morte. Perceba que quando Jesus chega naquele lugar, a primeira coisa que acontece é o homem que vivia nos sepulcros, saía dos sepulcros. A pergunta que eu te faço é: qual sepulcro da sua vida você tem permanecido e já deveria ter saído? Eu me recordo que da mais recente vez em que eu preguei aqui, eu citei um exemplo rapidamente, eu faço questão de repeti-lo, que quando eu fui num determinado hospital, na época da pandemia da Covid, eu fui no hospital e no auge da pandemia eu precisei entrar numa UTI para uma determinada ação que eu precisava fazer ali. E aí eu passava por corredores vazios, corredores onde eu entrava por uma porta, a porta fechava, tinha um corredor vazio, aí eu passava por outra porta. Eu perguntei para quem trabalhava lá, eu falei: qual o sentido de ter um corredor desse vazio aqui? Parece que é perda de espaço, né? O espaço não está otimizado. Aí a pessoa me explicou, falou: não, Tiago, é porque para você chegar naquela porta lá da frente, a porta de trás tem que ter fechado. Se a porta de trás não tiver fechado, a da frente nem abre, a trava não libera. Obviamente, aquela ideia era impedir o Covid de se espalhar ali nas regiões do hospital. Mas existem portas do nosso passado que, enquanto nós não fecharmos, Deus não vai abrir as portas do futuro. Porque assim como o Covid poderia contaminar uma pessoa que veio de lá e está indo para outra sessão, se você não tratar o seu passado, meu irmão, ele vai contaminar o seu futuro. Se você passar por uma próxima estação com as mesmas feridas abertas, ele vai contaminar o seu futuro. Uma amiga minha recentemente, Renata Soares, um beijo querida, falou no Instagram algo interessante. Ela falou: lembra daquela música de Rodolfo, né? Que das minhas feridas sai um poder para curar. Uma música que eu sou apaixonado, canto muito e vou continuar cantando ela. E ela chamou atenção para aquela música, porque a gente canta assim: que das minhas feridas sai um poder para curar. De fato, quando o poeta diz aquilo, a ideia é uma ferida sarada. Porque a ferida aberta mesmo não cura ninguém. A ferida, na verdade, contamina. Se alguém for te abraçar e você ver a pessoa com uma feridona aqui no braço, abertona, você vai querer um abraço? Ferida aberta contamina. Agora, cicatriz testemunha de algo que você venceu. Olha como a gente lê esse texto aqui e acha que esse cara no sepulcro é uma imagem distante, uma imagem do bizarro. Quando, na verdade, muitas vezes é um retrato da nossa vida. As pessoas que te olham na rede social não vão saber. As pessoas que não conhecem um detalhe da sua vida não vão saber. Mas você não deve satisfação às pessoas. Aquele que conhece toda a sua vida, que é Deus, a esse você deve satisfação. Ele te trouxe aqui para te dizer: chegou o tempo de você abandonar sepulcros emocionais, de você abandonar sepulcros espirituais, de você fechar feridas que estão contaminando e impedindo você de ir para o próximo passo. Assim como esse homem habitava em sepulcro, infelizmente, muitas pessoas hoje estão habitando em sepulcros. E a Bíblia diz que ninguém conseguia prender aquele homem. Tentavam prender com correntes, com grilhões, e aquele homem rompia tudo. E é interessante que muitas das feridas que nós temos, elas podem ser tratadas de diversas formas, mas algumas feridas só Deus pode tratar. Eu sempre faço questão de ressaltar a importância da medicina, da saúde mental, da nutrição, de outros tipos de terapia, dentre elas a psicoterapia. Mas qualquer terapia que você passar, tem coisas que nem ela vai conseguir te curar, tem coisas que só Deus. Quando a Bíblia fala desse homem que estava em sepulcros e tinham correntes que não conseguiam detê-los ali, isso aqui fala sobre a insuficiência das armas humanas de resolver problemas que só Deus tem poder para resolver. Meu irmão, minha irmã, tem coisa na sua vida que não é a aceitação humana que vai resolver. Você pode ser amado por todos os homens, por todas as mulheres. Você pode ter uma quantidade infinita de likes. Você pode ter a aprovação de todos. Mas se você perceber, normalmente quem está no topo da sociedade não está bem resolvido emocionalmente. Porque consegue chegar lá baseado numa performance, mas não chega bem resolvido. E aí você vê pessoas que têm tudo que um homem, que uma mulher quer, muitas vezes não querendo nem viver. Por quê? Porque tem coisas que só Deus vai resolver. Não adianta você correr para A, para B, para C, para D, para E, para o alfabeto inteiro. Tem coisas que só Deus vai resolver. Não há corrente humana que consiga conter aquilo que só Deus pode libertar. As correntes humanas prendiam aquele homem por fora, mas não resolviam o problema que estava dentro dele. Agora observa um detalhe comigo. Lê comigo o próximo versículo. Versículo 4.
pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava o ferro de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, e noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras e sepulcros. Eu tenho duas coisas para te falar aqui nesse trecho. Primeiro, as pessoas tentavam prendê-lo, mas ele quebrava as correntes. Olha que detalhe interessante. Esse homem conseguia quebrar correntes, mas ele não conseguia se ver livre. Esse cara conseguia quebrar correntes, e ele não conseguia se ver livre. O quebrar correntes aqui diz respeito a uma força, sim, descomunal, uma força demoníaca, mas diz respeito a uma performance. Às vezes Deus te deu uma oportunidade, Deus te deu um talento, Deus te deu um diploma, Deus te deu uma posição social, e essa é a sua força para quebrar correntes. E você diz: Tiago, quando eu jogo bola, eu quebro qualquer corrente, ninguém joga bola melhor do que eu, diria um jogador profissional. Talvez o médico vai dizer: Tiago, quando um fulano de tal, com determinada doença, chega até mim, nenhum médico consegue resolver, mas a minha capacidade eu consigo, consegue mesmo. Tiago, eu sou um nutricionista que resolvo qualquer problema alimentar de qualquer pessoa. Tiago, eu sou um professor que eu explicando é impossível alguém não aprender. E realmente, de fato, isso acontece. Essa é a sua força exterior, mas a sua performance exterior, ela não é suficiente para te libertar das correntes do seu interior. A figura desse homem quebrando as correntes que colocavam nele, e mesmo assim estando preso, é a exata figura de muitas pessoas ainda nos dias de hoje. Mas se Deus te trouxe aqui, meu irmão, para ouvir essa palavra, Ele vai quebrar correntes que estão na sua vida em nome de Jesus. Aí o versículo vai dizer que esse homem, noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras e sepulcros, entre os sepulcros. E é interessante que a gente já está com um horário um pouco avançado, mas se você fosse olhar o termo do grego que está escrito aqui para cortando-se, o termo grego katakopton, isso significa ferir-se repetidamente e profundamente. Esse homem feria-se repetidamente e profundamente. Eu lembro de uma entrevista do Rodolfo Abrantes, ele falando que o sistema ele é tão maligno que para você se revoltar contra o sistema, você precisa se destruir. E ele falando: olha, eu usava drogas e eu fazia um monte de coisa porque eu estava revoltado contra o sistema. Só que eu não percebia que estava me destruindo. É interessante. O diabo ele é tão sujo, ele é tão podre, que as opções que ele te dá para você viver diferente são opções destrutivas. Aí você acha que está por cima da carne seca, né? Na verdade você está se destruindo. E quantas vezes a gente toma decisões que estão nos autodestruindo por conta de feridas que fizeram conosco? Como assim, Tiago? Eu conheço pessoas, por exemplo, que por terem sofrido abuso sexual, não é o caso de todas as pessoas, isso vai reverberar na vida de cada um de modo diferente, mas conheço pessoas que por causa de abuso sexual, se entregaram a uma compulsão sexual. Ou seja, algo ruim aconteceu com elas, e a forma de responder a isso foi pior ainda. Tá bom, abuso sexual para compulsão sexual pode ser algo pesado, mas tem pessoas que sofrem danos emocionais e descontam na comida. Tem pessoas que sofrem abusos emocionais que vão descontar em outros relacionamentos. Se me feriram, vou ferir também. Tem até um louvor que fala isso, né? Como é, Elisa, aquele louvor? Né? Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Não tem esse louvor, não? Então é coincidência, né? Pode ser, né? Mas, gente, abre a lista de qualquer Spotify e deixa tocando aleatório. Eu não dou 3 músicas para aparecer uma música que vai ser no tema romance. Pode ser qualquer ritmo, tá? Qualquer ritmo. Não sou contra ritmo nenhum. Mas vai ter uma letra que vai falar sobre romance e vai falar de uma forma doentia. Vai falar de uma forma que se você colocar em prática, você não vai melhorar, você vai piorar. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Pessoas que estão constantemente e repetidamente se ferindo. Agora observe, um dos maiores instintos da humanidade é o instinto de autopreservação, defesa à vida. Quando uma pessoa começa a atentar contra a própria vida, ela já está muito doente.
muito doentes. Eu sei que tem pessoas que possam estar lidando com automutilação. Se tem alguém aqui ou alguém que está em casa assistindo essa transmissão que lida com automutilação, eu quero dizer que Jesus te ama e Ele já foi ferido para que você seja sarado. Agora é interessante que nos últimos dias, acho que ontem ou ontem, eu coloquei no meu Instagram um post sobre o livro que eu mais recomendo. Eu coloquei assim, o livro que eu mais recomendo. E o nome desse livro é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Quem já leu esse livro aqui? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Aqui uma pessoa, outra pessoa, pouquíssimas pessoas. Esse livro é o seguinte, você já viu aquela trend que o pessoal faz hoje assim? ChatGPT, o que é que você faria se quisesse desviar um jovem da igreja? Já viu essa trend? Lá em 1942, C.S. Lewis escreveu Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Recomendo a todo mundo. Inclusive, no final dessa transmissão, eu vou lançar o link personalizado para você comprar. Brincadeira. Compra onde você quiser, meu irmão. Mas o C.S. Lewis, basicamente, nesse romance ficcional, tá? É uma ficção, a ideia é o seguinte: um demônio experiente ensinando a um demônio iniciante a como destruir a vida de uma pessoa. E aí o demônio experiente fica mandando cartas para o demônio novato, por assim dizer, né? Então ele vai ajustando ali, basicamente o livro vai mostrando algumas sutilezas que o diabo faz conosco. E basicamente tem alguns momentos que o demônio mais experiente fala assim: olha, não dá um choque de vez nessa pessoa não, porque se você der um choque de vez nela, ela vai abrir os olhos. Você tem que cozinhar ela no banho-maria, para ela achar que não tem nada demais. É interessante esse negócio do banho-maria, porque, por exemplo, o sapo é um animal que ele troca a temperatura com o ambiente, né? E aí se você colocar um sapo numa água quente, numa água morna, ele vai entrar ali e não vai sentir nada. Aí você aumenta um pouquinho a temperatura da água, o sapo troca a energia ali, temperatura com a água, ele fica ali, equilibra. Aí você aumenta um pouquinho mais, ele fica ali e vai equilibrando. Chega uma hora que a água esquentou tanto, ele já trocou tanta energia que ele não tem mais. Se você colocar ele numa água fervendo, ele pula na hora. Mas se você for ali aos poucos, na hora que ele... Meu Deus, tenho que sair daqui, não tem forças. Muitas vezes o diabo faz isso conosco. Muitas vezes o diabo faz você se ferir repetidamente através de práticas autodestrutivas. E isso é profundamente diabólico, gente. Até mesmo para pessoas que caminham com Jesus. Como assim, Tiago? Nós estamos falando aqui de um endemoniado gadareno que, digamos assim, tem uma possessão estereotipada, tradicional. Então assim, o fulano ficou possesso, virou o olho, mudou a voz, botou a mão para trás, ajoelhou. Mas você vê que existem outros tipos de possessões que não necessariamente fazem a pessoa entortar o olho, mudar a voz, andar de costas, sei lá, não. Por exemplo, Judas. A Bíblia fala que o diabo entrou em Judas, e o que é que Judas fez? Foi lá vender Jesus por 30 moedas de prata. Atenção aqui. Quando o diabo entrou em Judas, Judas não ficou possesso, não mudou a voz, não saiu andando, plantando bananeira. Não, esqueça isso. Quando o diabo entra em Judas, Judas troca Jesus pelas riquezas desse mundo. Judas andava com Jesus, sim ou não? Quantas vezes nós andamos com Jesus e trocamos Jesus pelas riquezas desse mundo? Você percebe que sutileza é mais eficaz do que ignorância? Eu te garanto, irmão, se o Satanás aparecer para você hoje em sonho, com 2 chifres e uma cauda, amanhã você liga para mim na hora: irmão Tiago, ore por mim, que o sangue de Jesus preciso. Meu Deus, irmão Tiago, eu tive um pesadelo terrível, eu quero voltar para Jesus, que você se assusta na hora. Mas se Satanás, ele vai ali te enrolando em sutilezas, e você vai fazendo práticas destrutivas o tempo todo, isso é tão diabólico quanto você ficar possesso. E às vezes é mais eficaz para Satanás que você não perceba que está numa vida destrutiva. Esse homem, ele se golpeava, ele se feria profundamente. E observe, muitas vezes nós pegamos palavras que foram usadas para nos ferir e nós nos ferimos mais ainda com elas. Alguém lançou uma palavra para você se ferir, você pega essa palavra e se fere mais ainda. Quando, Tiago? Quando você remoe essa palavra. Às vezes a palavra que mais te machuca é que alguém te falou,
e você ficar repetindo essa palavra para você. Você mesmo fica se machucando, se machucando, se machucando, se machucando. Tiago, como é que eu faço para quebrar esse ciclo? Muito simples. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas são diferentes. A palavra de Deus, a verdade, é a melhor arma contra a mentira. Todas as vezes que vier um pensamento dentro de você, um pensamento para te destruir, um pensamento para falar algo sobre você que Deus não disse, você precisa combater com a palavra de Deus. Todas as vezes que vier um sentimento, todas as vezes que algo for construído dentro de você que não tem a validação da palavra de Deus, você combate com a palavra de Deus. E muitas vezes o diabo vai utilizar o teu passado, vai utilizar o teu histórico para ferir você. Ele vai acusar você com coisas que você fez. Mas aí, como diria um conhecido pastor, todas as vezes que o diabo tentar te lembrar do seu passado, você lembra para ele do futuro dele, que é no lago de fogo debaixo dos seus pés. Hoje você é uma nova criatura. Você não precisa negar o que você fez, mas você pode tranquilamente responder para Satanás, 2 Coríntios capítulo 5, e diz assim: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas Tiago cometia um pecado muito pesado. Não há pecado mais pesado do que o peso da graça de Deus. Não há pecado mais pesado do que o peso do amor de Deus. Não há pecado que escreva algo tão profundo na nossa história que a borracha do amor de Deus não possa apagar. Nós precisamos combater as nossas feridas com a cura que Jesus nos dá. Olha como agora esse cara não é mais um estranho. Esse cara, Tiago, parece que você na verdade está pregando sobre mim. Porque de fato, queridos, talvez você nunca vai ser alguém que vai ficar possuído, que vai mudar de voz, que vai revirar olho. Isso aí não desejo para ninguém. Mas infelizmente muitas vezes o inimigo permanece nos escravizando. Mas assim como Jesus foi até Gadara, que era um lugar distante, assim como Jesus desceu do céu para a terra, que é um lugar distante, não há distância que o amor de Deus não possa te trazer de volta. Quando você pega um imã, quanto maior o imã, de mais longe ele consegue conectar, né? Se for um imã pequeno, você desconecta ali, ele já perde a força com a distância. O amor de Deus é mais forte que qualquer imã. Você pode estar distante quanto for, ele vai atrair você de volta. Da mesma forma que quando Jesus chegou lá em Gadara, o demônio foi lá para Jesus e fala assim: que temos nós contigo, ó Cristo. E é interessante, gente, que às vezes nós estamos distantes de Deus, nós estamos com a vida completamente errada aos olhos do Senhor, e ainda assim, de alguma forma, a gente se sente atraído por Deus. Já passou por isso? Crente é um negócio terrível a pecar. Crente, quando faz a pecar, gente, crente não consegue pecar em paz. O crente, ele organiza o pecado, ele projeta o pecado. Tem o pré-pecado, tem o pecado e tem a ressaca do pecado. O crente programa. O crente, o negócio é terrível. O crente, ele se organiza todo. Não, aqui vai dar tudo certo, aqui eu vou pecar em paz. Aí pode dar tudo certo, chega na hora de pecar, o Espírito Santo dentro de você. Mas eu estou vendo aí, viu? Você não consegue nem pecar em paz. Irmão, agradeça. Não é uma frase de Orkut que Jesus repete, mas certamente você já viu nos Orkuts, dos MSNs, dos Facebooks, dos Instagrams da vida, aquelas frases: enquanto eu estiver correndo atrás, valorize. Porque quando eu esquecer, Jesus não esquece de nós. Você pode tentar fugir de Deus para onde você for, mas Jesus sempre conseguirá te alcançar. Aí aquele demônio chega para Jesus. Vamos avançar aqui. Versículos 6 e 7. Quando viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente. O demônio pediu para Jesus em nome de Deus. Olha que interessante isso aqui. O demônio, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ele reconhece que quem está diante dele ali é o Messias. Mas, Tiago, se o demônio reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que é o Todo-Poderoso, tal, que é o correto, que é o santo, que é o puro, que é o perere parará, por que ele não é salvo? Porque reconhecer o poder de Deus é diferente de servir a Deus por amor. Todos os demônios servem a Deus. Quer recortar para polemizar? Eu vou queimar a imagem de Tiago na internet. Recorta aí agora. Todos os demônios servem a Deus. Eles só vão até onde Deus permite que eles possam ir. Eles só fazem aquilo que no máximo Deus permite eles fazerem.
Mas então, Tiago, qual é a diferença? É que os demônios não se submetem a Deus por amor. E olha como é terrível isso aqui. Porque às vezes a nossa espiritualidade, a nossa obediência a Deus não é baseado no amor, mas é baseado no medo. Quem teve aquele CD do Fernandinho, antigo, chamado Faz Chover? Quem teve o CD de Fernandinho, Faz Chover? Quem teve? Falou em CD, pouca gente levanta a mão, o negócio da luta, né, velho? Rapaz, eu era criança na época, eu sei, mano, fica tranquilo, tá peleja mesmo. Eu cheguei numa igreja e falei assim, quem viu o pentacampeonato do Brasil? Ninguém levantou a mão. Eu falei, meu Deus do céu. Mas enfim, quem teve esse CD, eu achei interessante que a primeira vez que eu vi essa frase foi no encarte do CD. Tinha uma frase assim de um profeta, uma profetisa, não sei, não conhecia o nome direito, acho que é Rabia. Não é da Bíblia não, um profeta. E tinha uma frase que era assim, se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Quando a nossa relação com Deus e a nossa religiosidade é baseado num medo, ou baseado apenas num costume cultural, isso é demoníaco. Porque os demônios também reconhecem a Deus e eles também servem a Deus. Deus não quer uma relação por obrigação. Eu estava vendo Júlia ministrar durante o louvor, quando ela falou assim, se alguém te colocar, né, uma ameaça e falar assim, a partir de hoje eu te obrigo a me amar, você vai casar comigo, vai viver comigo para sempre. Isso não é amor, isso é uma prisão, é cárcere privado. Por favor, procure a polícia, nos procure, denuncie, saia disso. Deus não te chamou para algo pesado. O amor de Deus é persuasivo. Deus, ele nos conquista de modo tão profundo, que mesmo tendo outras opções, agora eu prefiro seguir a Deus. Deus me conquistou, Ele não só me escolheu, Ele me convenceu que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus, vista de longe, é como um prato de alface. Quando você vai experimentar, é como um brigadeiro. A Bíblia fala assim, provai e vede que o Senhor é bom. Para você experimentar a bondade de Deus, tem que provar, tem que comer. Se você pegar uma revista com uma receita, e você ler aquela receita, aquilo não mata a sua fome. Se você rasgar aquele pedaço de papel e colocar na sua boca, aquilo também não mata a sua fome. Você precisa fazer aquela receita, cozinhar, assar, fritar, sei lá o que, e saboreá-la, prová-la. Quando você provar, saboroso. Prove e veja que o Senhor é bom. Aquele demônio chega para Jesus e fala assim, que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. É interessante, eu quero fechar com isso aqui, tem uma parte polêmica aqui no texto, que diz assim, versículo 8 e 9, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Jesus perguntou para o cara, qual é o seu nome? Perguntou para o demônio, qual é o seu nome? O demônio falou, meu nome é Legião, porque somos muitos. Às vezes nós medimos a nossa vida com os números da vida, né? Você se importa com o número de seguidores, se importa com o número de likes, você se importa com o número da sua conta. Números. Mas Deus está te perguntando quem você é. Quando esse demônio fala assim, legião, ele está se referindo ali a um destacamento do Império Romano. Uma legião era responsável por organizar militarmente um lugar. E aquela região era uma região que estava debaixo do Império Romano. Então, basicamente, é como se ele dissesse assim, meu nome é batalhão. Aí você pensa, batalhão de quê? Você pensa, batalhão do exército, batalhão da polícia. A ideia do demônio era essa. Eu sou um exército poderoso. Eu sou um exército numeroso. Aquele homem estava realmente carregado. Isso parece distante de nós. Mas quantas pessoas chegam para mim e falam assim, irmão Tiago, eu preciso conversar com você. Eu digo, pode começar a falar. Irmão Tiago, eu não sei nem por onde começar. Porque é tanta bomba que tem na vida. Satanás está destruindo tanto que você não consegue nem enumerar o que é que ele está fazendo. Legião. É tanto ataque que você nem sabe de onde veio. É muita coisa acontecendo, Tiago. Mas mesmo uma legião do inferno não foi suficiente para impedir a transformação que Jesus tinha para aquele homem.
Pode o inferno inteiro se levantar contra a sua vida, Jesus é maior, Jesus é mais forte. Pode o teu passado ser a pior cena que você pode descrever, mas o teu futuro é brilhante nas mãos de Jesus. Pode o teu passado ser algo tão podre que às vezes você tenta esconder, você tenta esquecer, mas o teu futuro ele é brilhante nas mãos de Jesus. Você pode ser carregado com quantos demônios você quiser, meu irmão. Pode vir um inferno inteiro para acabar com sua vida. Quando Jesus entra na cena, pode ter legião, pode ter batalhão, pode ter destacamento, pode ter quem for. Jesus chegou e agora a história vai mudar. Eu profetizo que demônios sairão da sua casa em nome de Jesus. Sairão da sua vida em nome de Jesus. Sairão da sua história em nome de Jesus. Jesus expulsa aqueles demônios. A Bíblia fala que ele manda para uma manada de porcos. O tempo já não permite mais explorar isso aqui. Vai ficar para a próxima. Quem quiser saber a polêmica da manada de porcos, assiste o devocional, tá? Segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. T Batista 8, lá no YouTube. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vou fazer uma série sobre isso, só porque eu não consegui terminar aqui. Mas é interessante, irmãos, eu quero ir para o final do texto. Vem comigo, por favor, eu quero que você abra a sua Bíblia. Mesmo que o Young projete aqui, abra a sua Bíblia comigo. Lá no versículo... Cadê aqui? 15, versículo 15. Indo ter Jesus, viram o endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O Ministério de Louvor já pode vir se quiser. Indo ter visto Jesus, viram o endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Olha só, o cara estava endemoniado, o pessoal tinha medo. O cara foi transformado, o pessoal continuou com medo. Porque na verdade, as pessoas não conseguiram botar fé no que estava acontecendo. Olharam assim, peraí, esse cara ficava em sepulcros. Esse cara que a gente tentava acorrentar ele quebrava a corrente. O cara está ali quieto, parado. Você está aprontando algo, não é possível. A transformação foi tão grande que as pessoas não conseguiram acreditar à primeira vista. Mas note que quando Jesus transforma esse homem, Jesus devolve ele para a normalidade. Sepulcro é lugar de isolamento. Isolar-se não é bom. Normalmente quem busca o isolamento está querendo esconder alguma coisa. Jesus cura aquele homem e traz ele de volta para a normalidade. Às vezes a gente pensa em viver coisas extraordinárias com Deus, mas o extraordinário se esconde no dia a dia. Você que tem um filho, quando você limpa o seu filho depois de ele comer e se sujar tudo, isso é uma bênção de Deus. Você que tem o seu cônjuge, tem a oportunidade de abraçar o seu cônjuge, dormir junto com ele, isso é uma bênção de Deus. Você que tem a oportunidade de ter um animal de estimação e brincar com ele ali, isso é uma bênção de Deus. Você que tem a oportunidade de torcer para um time de futebol e vê-lo ganhar ou perder, mas devotar ali uma emoção, isso também é uma bênção de Deus. Deus nos cura, nos transforma e nos restaura, para nos colocar de volta à normalidade. O equilíbrio está fora de moda. Hoje a moda é o extremo, né? Extremo é a moda. Eu trabalho com rede social e, irmão, quer crescer em rede social? Vou dar uma consultoria gratuita aqui, ó. Quer crescer em rede social? Seja extremo. Para qualquer lado. Não precisa nem acreditar no lado que você está sendo extremo. Seja extremo, você vai crescer. Porque as pessoas se apaixonam pelo extremo. Ninguém mais quer equilíbrio, mas porque a sociedade está contaminada com demônios. Mas salvação, cura, restauração tem a ver com ter uma vida equilibrada. Jesus quer te reequilibrar, meu irmão, minha irmã. Jesus quer te transformar. Jesus quer te trazer de volta à normalidade. Eu quero te convidar para se colocar de pé nesse momento. A Bíblia diz nessa história que esse homem, após ser transformado e curado por Jesus, esse homem, ele implora a Jesus para voltar com Jesus para o barco. Ele fala assim, olha, me deixa voltar para o barco, me deixa voltar para o barco. O pessoal expulsou Jesus, ficou chateado porque Jesus, né, eles perderam os porcos. E aí, o rapaz implorou, não me deixa ir no barco. E Jesus não deixou. Que viagem, né? Que viagem. O cara queria seguir Jesus, Jesus não deixou. Não, eu quero. Não, fique aí. Se você for estudar e tiver curiosidade de estudar história, arqueologia, um pouquinho de teologia, você vai perceber que esse homem, que era um endemoniado e foi liberto, ele ficou em Decápolis, ele não voltou com Jesus. Jesus falou, fique aí, quero que você fique aí.
Esse homem foi responsável por abrir a primeira igreja naquela região. E a partir do testemunho dele, muitas vidas puderam ver o favor de Deus. Jesus ficou ali algumas horas. Eu acho que Jesus não ficou nem um dia, talvez. Talvez, não ficou nem um dia. Jesus veio, foi, vapt-vupt. Jesus só passou ali um tempo. Quase ninguém viu Jesus. Mas as pessoas viram a transformação que Jesus fez na vida daquele homem. Talvez você diga assim: Tiago, eu estou doido para fulano de tal vir para a igreja para ver uma pregação, para ver uma canção. Não precisa ver pregação, não precisa ver canção nenhuma. Se ela olhar para a sua vida e a sua vida for verdadeiramente transformada, você vai ser uma pregação viva na vida dessas pessoas. Você vai ser uma pregação viva na vida de quem está do seu lado. Se eu fizer aqui uma enquete agora, não precisa nem responder, mas se eu fizesse uma enquete aqui: quantos se converteram por causa de uma grande cruzada evangelística? Poucas pessoas. Mas quantos se converteram porque um amigo chamou, porque um familiar chamou, porque fulano orou, porque isso e aquilo? Entende? Deus deixa aquele cara permanecer ali, para ele se tornar um testemunho vivo, para que as pessoas olhassem e percebessem: não, se esse cara que era endemoniado, acorrentado, atribulado, perturbado, se ele foi transformado por Deus, só pode ser realmente algo do céu. E eu sei que o Senhor vai levantar pessoas que vai ter transformações tão grandes nas suas vidas, que vão ser pregações vivas por onde passarem. Vocês serão cartas vivas de Deus, amém? Cante com o ministério de louvor essa canção. Feche os seus olhos na verdade, deixe o Senhor ministrar na sua vida com essa letra. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração, e espalha o barro que ainda faltava. Abra a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Aleluia! Cristo
esperança na terra do meu coração. Cristo, o pão que alimenta o faminto, viu esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. Ouça uma coisa, ouça uma coisa. Jesus estava numa região distante e ele atravessa em busca daquele homem. Jesus desce do céu, vem para a terra para me alcançar, para te alcançar. Jesus encontra aquele homem perdido, acorrentado nas vicissitudes da vida, da mesma forma que Cristo nos encontrou na nossa pior versão. Jesus repreende a maldição na vida daquele homem, repreende os demônios da vida daquele homem e traz aquele homem libertação. Jesus também fez isso comigo, ele fez isso com você. Jesus, ele pega aquele homem de um estado de perturbação, de angústia, de turbação no seu interior e devolve ele ao estado de paz. É isso que Jesus faz. Da mesma forma que Jesus transformou a história daquele homem, ele pode transformar a história de qualquer um. Jesus tem uma liberdade para nós que não é apenas uma liberdade para não irmos para o inferno, é uma liberdade para desfrutarmos da vida aqui, hoje, agora. E eu oro para que você receba isso, meu irmão. Eu não posso terminar esse culto aqui sem dar a oportunidade de você que ainda não fez uma aliança com Jesus, de você fazê-la publicamente nessa noite. Se você nunca fez uma aliança com Jesus, mas quer entregar a sua vida para Ele nessa noite, faça um sinal com a sua mão assim, nós vamos orar por você. Tem alguém aqui? Faça um sinal com sua mão. Glória a Deus, tem uma pessoa ali, louvado seja o nome de Jesus. Tem mais alguém? Faça um sinal alto, senão eu não vou perceber. Tem alguém aqui? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui que quer fazer uma aliança com Jesus? Tem mais uma pessoa aqui, glória ao nome de Jesus. Outra pessoa ali, glória ao nome de Jesus. Mais uma pessoa ali, glória ao nome do Senhor Jesus. Celebre o nome do Senhor nesse lugar. A festa no céu por isso. A festa no céu por isso. Tira o pecado do mundo. Aleluia. Planta a esperança na terra. Você que fez um sinal com a sua mão, vem aqui à frente rapidinho para a gente orar por você. A gente passou um pouquinho do horário, me perdoe. Mas você que fez um sinal com a sua mão, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Hoje a salvação nessa casa, louvado seja o nome do Senhor. Fiquem aqui à frente, estendam as suas mãos em sinal de receber. Estendam as suas mãos em sinal de receber. Estendam as suas mãos em sinal de receber. Paulinho e Laine, por gentileza, vem aqui impondo as mãos, orando rapidinho, até para liberar vocês depois do culto. A igreja estende suas mãos, a salvação nessa casa, a libertação nessa casa, a nova vida nessa casa. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, e te engrandecemos pela vida desses irmãos que hoje fazem uma decisão contigo. Nós te louvamos por um novo início na vida deles. Nós te louvamos pela libertação que começa a acontecer e que continuará. Porque nós cremos que salvação não é apenas um momento, é um início, é uma estrada. E assim como está escrito na sua palavra, Senhor, não é a frase de um Instagram, não é a frase de um coach, está escrito na sua palavra, que se alguém está em Cristo é nova criatura, que se alguém está em Ti, as coisas velhas se passaram, em tudo se fez novo. Vem corrigindo, Pai, sentimentos e pensamentos desajustados. Vem corrigindo rotas nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. E toda a maldição lançada contra qualquer um deles está quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Toda a consagração, toda a palavra maligna, toda a feitiçaria está quebrada agora aos teus pés em nome de Jesus. Tua palavra diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Faz deles, assim como tu fizeste daquele homem, um grande missionário naquela região. Faz dessas pessoas ganhadoras de almas, Pai, em nome de Jesus.
Não precisam ser pregadores eloquentes, pessoas com bons discursos, mas pessoas cuja vida seja o palco da sua glória, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A igreja diz: aplauda o nome do Senhor essa noite, queridos. Podem voltar aos seus lugares, Deus abençoe. Podem voltar aos seus lugares, Deus abençoe. A igreja permanece de pé, vamos orar para encerrar. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Nós vamos orar para encerrar esse culto. E ao final do culto, já sabe, o Ministério de Intercessão, Paulinho e Laine estão ali, vão orar por vocês. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Santo Deus, nós te damos graças, porque o Senhor fizeste uma grande obra em nossas vidas. Te damos graças pela palavra ministrada, pelos louvores entoados, pelas orações feitas, pelas vidas que aqui estão. E eu quero te pedir, Senhor, assim como tu fizeste uma grande obra na vida daquele homem, tão assustadora que as pessoas ficaram surpresas inicialmente. Eu te peço, Pai, eu profetizo que grande seja a tua obra na nossa vida, a ponto das pessoas ao nosso redor serem impactadas. Nós não queremos ser o centro de nada, nós só queremos ser um canal, um instrumento, um vaso em suas mãos. Que a sua glória resplandeça em nós e através de nós, em nome de Jesus. E quem crê diz: Deus abençoe, meus irmãos, uma boa noite, aplauda o nome do Senhor. Até domingo, Ministério de Intercessão ao lado da bateria para orar por você.